Olá você, tudo bem? Tudo tranquilo? Você tem, claro, acompanhado aqui os nossos vídeos, as nossas aulas e deve ter percebido que a nossa preocupação é que você tenha a informação completa, detalhadamente, para que não haja mais dúvidas sobre determinados assuntos da língua portuguesa e também relativos à redação. Hoje, agora, nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais polêmicos da gramática da língua portuguesa, sabia? É o que tange a diferença ou as diferenças entre complemento nominal e adjunto adnominal. Mas as dúvidas são tantas que muita gente passa tempos demais numa questão tentando descobrir quais são essas diferenças. Mas hoje você vai saber disso completamente, porque eu vou tratar esse assunto minuciosamente, tá bom? Mas antes, claro, vamos fazer uma rápida análise gramatical sobre o pensamento de hoje. Vamos aqui comigo. Reinvente-se a cada dia. Depois de um aprendizado, cada um pode se tornar melhor. Por partes, como disse. Aqui nós temos a expressão reinvente-se. Este pronome se aqui, ó, ligado ao verbo, é um pronome oblíquo, mas é também um pronome reflexivo, porque é reinventar você mesmo, você mesma. É uma reinvenção própria. Então, este se, ao mesmo tempo em que é um pronome oblíquo átono, é também um pronome de função reflexiva nessa oração. Esse é o primeiro detalhe. Vamos ao segundo. Observe aqui a presença do ponto e vírgula. Eu não me canso de dizer a você que o emprego do ponto e vírgula depois de um verbo no imperativo, esse ponto e vírgula pode ser substituído por uma expressão com vírgula e mais a conjunção explicativa pois, por exemplo. Então, poderíamos colocar assim, reinvente-se, vírgula, pois, tá certo? Reinvente-se a cada dia, pois, ou porque, visto que, uma vez que, já que, ou, enfim, alguma expressão que dê uma sequência, já que antes houve uma ordem. Depois de ordem vem a explicação. Esse foi o segundo item. Terceiro e último em relação a este item. Presta atenção. Cada um pode se tornar melhor. A expressão se tornar nesta situação aqui equivale a um verbo de ligação. Tornar-se significa passar a ser. Então, cada um é o sujeito, passar a ser ou tornar-se é o verbo de ligação e melhor é o predicativo do sujeito, ou seja, a palavra melhor é um termo adjetivo que se refere ao sujeito cada um. Beleza? Cada um pode se tornar melhor. Tranquilos? 3 itens importantes desse pensamento que eu não queria deixar passar de forma alguma. Agora vamos ao que planejamos para hoje. As diferenças, na verdade, entre adjunta nominal, complemento nominal, adjunta nominal. Veja que aqui nós temos a expressão majorar, né? Majorar. Majorar vem de major. Major significa maior. Então, majorar significa tornar maior, certo? Ou seja, ampliar. Repetindo, majorar vem de major. Major significa maior. Então, sempre que você for majorar, vai ampliar, vai tornar maior. Beleza? Isso é uma palavrinha que é bom você ter domínio, porque às vezes você quer ampliar seu vocabulário num texto, numa fala, num discurso, e fica sabendo com convicção, cheio de atitude, tá bom? Agora sim, sem mais lero-lero, vamos aqui comigo. Diferenças entre complemento nominal, que eu chamei de 1, e adjunta nominal, que eu chamei de 2. Então, 1, complemento nominal. Como o nome já diz, complemento nominal completa um nome. E é interessante que você saiba que nome para o complemento nominal pode ser tanto um adjetivo, como pode ser um advérbio, como pode ser um substantivo, desde que esse substantivo seja abstrato.
tá bom? Então, repetindo, complemento nominal completa nomes, claro. E esses nomes são ou adjetivo, ou um advérbio, ou um substantivo abstrato. Vamos juntos. Complemento nominal, primeiro item, é termo integrante da oração. Quando se diz termo integrante da oração, o que se quer dizer é que ele faz parte, ele é necessário para a oração, ele integra a oração. Não é uma coisa assim aleatória. É importante, não é essencial, mas é importante. Tá bom? Então, integrante, termo integrante. Outra, é sempre preposicionado. Não existe como um complemento nominal não ser preposicionado. Tem que ter preposição. Este sempre aqui, ó, é importantíssimo. Bom, sempre com preposição. Como já disse no comecinho, completa nomes transitivos. Você diria, professor, que história é essa de nomes transitivos? Ora, da mesma forma que existem verbos transitivos, verbos que existem em complementos verbais, existem nomes transitivos, que são nomes que pedem complementos nominais. Não faz sentido? Tem mais, tá bom? Então, completa nomes transitivos. Que nomes são estes? Aqui, ó. Adjetivos, advérbios, substantivos. Sabe o que eu resolvi fazer para você? Eu dei um exemplo para cada situação. Para adjetivos, eu coloquei: sou acessível aos alunos. Veja que aos alunos tem a preposição a. Esse azinho aí, de aos, é a preposição. E essa preposição é exigida pelo adjetivo, digo, acessível. Acessível a quem? Aos alunos. Então, o termo aos alunos está completando o nome acessível. Por isso, aos alunos é um complemento nominal. Certo? Assim como aqui, ó. Votei favoravelmente a quê? Ao plano. Ao plano completa o nome favoravelmente, que é um advérbio, de modo. Então, isso aqui também é um complemento nominal. Favoravelmente a quem? Ao plano. Ou a quê? Ao plano. E ainda, substantivo, né? No caso substantivos, tenho amor a Deus. Amor a quem? A Deus. Esse a, de novo, é a preposição. Moral da história, quando o termo for preposicionado e completar um nome que seja um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato, você vai ter um complemento nominal, que é o caso daqui também. Certo? O que é que nós estamos aprendendo? Todo complemento nominal é termo integrante, quer dizer, faz parte da oração. Todo complemento nominal é sempre preposicionado, quer dizer, não existe sem preposição. Completa nomes transitivos, são aqueles nomes que pedem complemento, claro, preposicionado. E temos este aqui que é importantíssimo, colegas. O complemento nominal, ele transmite uma ideia passiva. Aí você diria, professor, por favor, o que é que você quer dizer com ideia passiva? Presta atenção. Olha o exemplo que eu dei para complemento nominal. As críticas ao ministro, olha o detalhe, as críticas a quem? Ao ministro foram cruéis. Veja que ao ministro tem a preposição a. Críticas é um substantivo abstrato. Substantivo, vou colocar aqui, ó, abstratos. Certo? Crítica, substantivo abstrato. E você diria, professor, como é substantivo abstrato? Isso só para lembrar. Abstrato é quando for algum sentimento ou alguma atitude. Críticas, no caso aí, correspondem ao ato de criticar. O ato de criticar, então, é uma atitude, é uma ação. Tá bom? Por isso, substantivo abstrato. As críticas ao ministro foram cruéis. Eu pergunto a você que está estudando, você que está ligado e ouvindo aqui a minha explicação. Quando eu digo as críticas ao ministro, o ministro está criticando ou sendo criticado? Muito bem, sendo criticado. Não é uma ideia passiva, não está recebendo as críticas. Então, sempre que o termo preposicionado transmitir uma ideia passiva, vai ser complemento nominal. Perfeito, muito bem, é isso aí. Então, vamos lá. Características do complemento nominal, até aqui. Agora vamos distinguir. Vamos agora falar sobre adjuntos adnominais, para ver se você compara e observa as diferenças. Adjunto adnominal, junto do nome, ó. Junto, olha aqui, ó.
junto do nome. Aqui completa, tá certo? Aqui completa o nome, mas aqui está apenas junto do nome. Detalhe, o adjunto nominal é termo acessório. Acessório significa auxiliar, que não é tão importante assim quanto o complemento. É menos importante. Você pode até descartar, sem grandes perdas na oração. Por isso que eu coloquei aqui, acessório, tá? Outra, só é preposicionado nas locuções adjetivas. Você diria, professor, o que é uma locução adjetiva? Locução adjetiva é quando você tem preposição mais substantivo, com o valor de adjetivo. Por exemplo, amor de mãe, não é amor materno? De mãe, materno. Raio do sol, de sol, né? Raio solar. Carro da escola, não é carro escolar? Então, essas expressões preposicionadas, em que você pode trocar por um adjetivo só, se chama isso de locução adjetiva. Exemplo de Silvio, exemplo silvístico, tá bom? Nós vamos aqui. Então é termo acessório, o adjunto nominal, só é preposicionado nas locuções adjetivas, olha que é bem restritivo, só se refere a substantivos concretos ou abstratos, tanto faz. Ou seja, o adjunto nominal tanto pode se referir a um substantivo concreto como a um substantivo abstrato. Já o complemento nominal não, só a substantivos abstratos. Então este aqui tem estas duas possibilidades. Aí o que eu fiz? Dei um exemplo para cada um para você entender melhor ainda. Veja, ganhei um anel de ouro. Colegas, anel não é um substantivo, inclusive concreto, já que não é nem sentimento, nem atitude. Anel, objeto, coisa. Anel de quê? De ouro. De ouro na locução adjetiva, já que eu posso dizer anel dourado ou áureo. Então, de ouro dourado, dá para trocar por um só substantivo, um só adjetivo. De ouro dourado, tá bom? Então, ganhei um anel de ouro, um anel dourado. Então, isso aqui é um adjunto, deixa eu colocar assim. Isto aqui é um adjunto adnominal, certo? Adjunto nominal, porque você pode trocar por um só adjetivo. E aqui, o amor você sabe que é um substantivo abstrato, né? Que é sentimento. O amor de mãe é sublime. Se é o amor de mãe, é o amor materno. Então, realmente é uma locução adjetiva. Então, de novo, adjunto adnominal. Tá certo? Adjunto adnominal, você percebeu que pode ser representado aqui, ó, por locução adjetiva. De ouro dourado, amor de mãe, amor materno. Perfeito, não? Agora, fechando a questão. Transmite ideia ativa ou ideia de posse. Olha que coisa boa você vai agora assimilar comigo. Veja, quando eu digo ideia ativa e ideia de posse, é porque tanto faz um quanto o outro, os dois ao mesmo tempo, sem problemas. Olha o que é que acontece aqui. As críticas do ministro foram cruéis. Veja que agora não são as críticas ao ministro. Agora são as críticas do ministro, as críticas dele. Por isso que eu falei aqui, colegas, que a ideia de posse é dele. O ministro é o que é o dono das críticas. Tá certo? E você diz, professor, mas por que ideia ativa? A ideia ativa, colegas, é porque se o ministro, se as críticas são do ministro, é porque é ele que está praticando a ideia de criticar, praticando a ação de criticar. Então, por isso que é a ideia ativa. Então, como é que você pode distinguir aí o complemento nominal do adjunto nominal? Quando for uma ideia passiva, as críticas ao ministro, complemento nominal. E quando for uma ideia ativa, adjunta nominal. Porque as críticas são dele, as críticas são do ministro, as críticas são ministeriais. Tá certo? Então, locução adjetiva, realmente, né? Preposição mais substantivo, com valor de adjetivo. Ideia ativa, adjunta nominal. Percebeu essa diferença? Sugiro que você veja e reveja esta nossa explicação e elimine as possíveis dúvidas que você ainda possa ter. Eu acredito que você não vai ter mais, desde que você tenha prestado atenção e, claro, tenha ficado atento aos detalhes que nós aqui trabalhamos. Espero que você tenha compreendido.
Espero que você acompanhe as nossas aulas pelo nosso canal. Virão aí muitas dicas na sequência dos nossos próximos encontros para que você amplie seus conhecimentos. Espero que tenha ficado tudo claríssimo. Grande abraço. Tchau, tchau.